Olá pessoal, eu sou Felipe, psicólogo e psicoterapeuta. E você, quem é? Hoje a nossa produção preparou um VT sobre pandemia e saúde mental. Tenho também um convidado muito especial que irá nos ajudar a falar um pouco mais sobre esse tema, a compartilhar suas experiências. Bom, vamos lá, produção? O Brasil enfrenta uma segunda pandemia, desta vez na saúde mental. O impacto emocional das perdas familiares, o sentimento de medo, a falta de socialização e a instabilidade no trabalho aumentaram o nível de estresse e sofrimento psíquico dos brasileiros. Como resultado, a prevalência global de ansiedade e depressão aumentou 25% durante o período da pandemia, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Lapsos de memória, depressão e ansiedade podem estar relacionados às sequelas cerebrais da Covid-19, além dos impactos sociais, do isolamento e das perdas. Seja muito bem-vindo, Dudu. Se apresente para o pessoal aí. Bom, eu sou o Eduardo de Paula, todo mundo me conhece como Dudu de Paula, sou cantor, trabalho em órgão público também. E para quem não sabe, Felipe é meu amigo de infância, a gente estudou junto e eu estou muito feliz de estar aqui no seu programa e poder falar sobre um assunto muito importante. Com certeza. Lembrando que um dos objetivos desse programa também é ampliar a compreensão das pessoas sobre a psicologia, né? E você pode compartilhar como foi a sua experiência durante a pandemia, também como músico e também como servidor público, né? Na Secretaria de Educação, né? De Osasco. E o impacto também na sua vida, tanto profissional quanto pessoal. Cara, foi muito tenso, acho que para todos nós, né? A pandemia começou aqui para nós brasileiros em 2020, né? E foi um pouco depois, eu lembro de comemorar meu aniversário, que foi fevereiro, começo do ano, carnaval, todo mundo naquela felicidade, mas já tinha algumas notícias, estavam acontecendo algumas coisas fora do país, mas a gente sempre demora um pouco para, né, entender dos assuntos e ainda mais sendo uma coisa que nunca aconteceu com a gente, assim, né, algo parecido, assim, nas gerações passadas. Mas quando aconteceu a pandemia de fato, que nós vimos que tudo fechou, que as pessoas teriam que ficar em suas casas, né? Eu trabalho na indústria musical, de entretenimento, que foi a indústria que mais sofreu, assim. A gente realmente ficou sem fazer absolutamente nada. Tivemos que nos reinventar, ir para a internet, aí foi a época das lives, né? Todos os artistas começaram a fazer lives, para poder estar próximo do público e não perder aquele fomento que estava acontecendo já durante alguns anos. Mas foi um período muito difícil psicologicamente para todos nós. Eu sofri bastante, eu tive Covid por 2 vezes. Eu tive no começo ali da pandemia, bem em junho, assim, fiquei bem mal. E a segunda vez eu já tive em 2021, 22 mais ou menos, que mas nem senti, assim, foi bem leve. Mas foi assustador, eu acho, para todos nós, né? Foram muitas vidas perdidas. A gente sofreu bastante por conta das questões políticas. Eu trabalho com política também e a gente também teve que se reinventar e pensar no que ia acontecer, principalmente na educação de muitos jovens brasileiros. Então, foi muito assustador, assim. Até hoje a gente tá ainda pensando em como resgatar e como tornar ainda mais fácil a vida do cidadão depois daquilo que aconteceu, né? Puxa vida, 2 vezes, Dudu. Você falou no começo da pandemia, né? Foi bem no comecinho, foi ali 2020. Cara, eu tava em casa e comecei a sentir algumas coisas, um resfriado forte, perdi o paladar, o olfato, e eu fiquei como nós ainda não tínhamos tanta informação do que era, né? Então a gente sabia que perder o paladar e o olfato já era algo assim preocupante. Então aí bem no começo ainda era difícil você fazer testes, né?
Então eu consegui fazer um teste, deu positivo, e aí fiquei isolado em casa, eu morava com meu pai ainda na época. Fiquei isolado no quarto lá, fiquei 15 dias no quarto e demorou para voltar meu paladar e olfato. Eu fiquei quase uns 3 meses assim, sem paladar e olfato, cara. Para voltar assim aos poucos foi bem difícil. Já na segunda vez, já foi mais leve, eu senti bastante dor de cabeça, também tive febre, dor no corpo e tal. O bom é que em nenhuma dessas 2 vezes eu tive dificuldade de respirar, né? Que todo mundo fala que esse é o último estágio mesmo, que é pra você ir pro hospital e, enfim, isso não aconteceu, mas foi bem difícil. E também tem o isolamento, né? Como é que foi? Porque você tem bastante habilidade social, né? No começo, acho que foi festa pra todo brasileiro, festa entre aspas, né? Que a gente conseguiu ainda se juntar, assim, nas casas. Muita gente, meu pai, por exemplo, era difícil da gente se ver, porque a gente viajava fazendo show. Meu pai também. Então, quando a gente se via, era fim de semana, e olhe lá, porque fim de semana são onde a gente mais trabalha. Então, na pandemia, a gente pôde ficar mais junto. Então, meu irmão, que é casado, o Vini, foi pra lá. Enfim, ficou todo mundo em casa. E no começo era, né, festa, vamos falar da vida, jogos e tal. E aí a coisa foi passando, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e a preocupação foi aumentando. A gente ouvia amigos, né, que ficaram doentes. A gente perdeu a esposa de uma pessoa que trabalha conosco disso. Então aí a coisa começou realmente a ficar muito preocupante, né? E o isolamento é o mais triste, eu acho que é o que pegou muito a gente. Nós brasileiros, a gente gosta de se abraçar, né? Quando você nem conhece a pessoa, você já beija, oi, tudo bem? Abraça e tal. E a gente ficar sem isso, pra mim, foi muito triste, assim. Eu sentia falta de ver as pessoas, de abraçar as pessoas. Eu não pude ver minha mãe por um bom tempo, minha avó. Enfim, foi muito triste, foi muito triste. E também tiveram também consequências, né, depois da pandemia. Você está falando que esse movimento inicialmente foi bom e tiveram outros reflexos, assim, de estar junto com a família? Como é família, né? Chega uma hora que começa os forrobodó, né? Começa a ter briga, não tem jeito. Mas eu acho que a pandemia ela serviu uma grande lição para a gente aprender a falar para as pessoas que a gente sente falta, que a gente ama, que a gente se preocupa, né? Pegou muito a gente de surpresa. Então, eu acho que fica como lição a gente se preocupar mesmo com as pessoas, a gente se amar mais também. A gente falando sobre essa questão de psicologia, né? Mental, isso mexeu com milhões de pessoas. Isso mexeu muito comigo no começo. A gente começa a pensar na vida, né? Tem as preocupações, as contas, o emprego. Por sorte eu não perdi meu emprego, que eu trabalhava na prefeitura. A gente ficou de home office por um bom tempo, né? Mas a música, meus amigos da música, aqueles que viviam somente de música, sofreram demais. Não tinham o que comer um certo momento. Então, as pessoas que tinham um poder aquisitivo um pouco maior ajudavam. Então, a gente ajudou algumas famílias, mandando cesta básica, enfim. Só que durante algum tempo, depois a gente já não conseguia mais, aí ficava aquela preocupação, será que tá bem? Será que tá precisando? Então, foi assim. Como é que foi a sua experiência no home office? Foi bem difícil no começo, porque a gente sempre gosta de ter pessoas, né? Eu gosto de ter pessoas do lado. Mas depois foi muito bom. Eu vi que eu produzia muito mais do que ficar dentro de uma sala por 8 horas e às vezes não produzir tanto quanto em casa. Em casa eu tinha uma facilidade de poder fazer o que eu quero ali a qualquer momento, mas como a gente tem prazo, muitas vezes no trabalho tem prazos para fazer algumas coisas, cara, às vezes eu tava ali eu tava no quarto fazendo e vou parar para comer alguma coisa, descansava, enfim. Eu gostei bastante da experiência. Eu acho que talvez mesclar um pouco seria o ideal para os próximos passos do emprego no Brasil. A gente tentar ter esse híbrido, né? Tanto presencial quanto em casa. Entendi. A gente está falando um pouco, talvez, do pós-pandemia, né? Você percebe alguma tendência? Sim, muitas empresas estão fazendo isso hoje, né? O sistema híbrido.
tem algumas prefeituras que já estão fazendo isso em algumas áreas. Claro que tem algumas que não tem jeito, né? Saúde, educação, enfim, você tem que estar ali presente. Mas algumas já estão adotando esse sistema híbrido já. Sim, sim. E em relação ao modo de olhar o ser humano, modo de tratar as pessoas, você percebe alguma coisa nesse sentido? Como eu disse, nós brasileiros, a gente é um povo muito caloroso, né? A gente gosta de sentir ali o momento, de abraçar, de beijar. Acho que depois da pandemia a gente pôde ter certeza que a festa, o amor é muito nosso. A gente sabe fazer isso, né? Carnaval voltou esse ano, por exemplo. Carnaval de rua, assim. Então, a gente conseguiu, enfim, fazer um carnaval onde a gente reencontrou muitas pessoas, a gente cantou bastante, chorou, enfim, acho que serviu pra gente ver o quanto é importante a gente ter e falar que a gente ama muito quem tá perto. Interessante. Falando sobre amar muito quem tá perto também, sobre casamento. Veja, muitas pessoas durante a pandemia, elas também se aproximaram tanto, né, dos seus laços, de afeto e tudo mais, não só marido e mulher, mas e o casamento, assim, você... Não, aconteceu isso comigo, inclusive. Eu tô junto com a minha esposa há 8 anos, esse ano a gente fez 8 anos juntos. Me casei ano passado, mas já desde a pandemia, em 2020, nós planejamos esse casamento. Então, foram 2 anos planejando bastante, compramos apartamento, aí pagamos casamento e nos casamos no final do ano passado. E com certeza, eu não sei se tem estudos, deve ter estudos com certeza disso, mas o número de casamento, de divórcio também deve ter crescido absurdamente durante a pandemia. Entendi. Então, o estar junto para você foi importante, né? Entrando um pouco agora na sua vertente musical do Dudu, né? Me conta um pouco, você teve uma composição aí, né, sobre Falsa Esperança? Essa música, na real, é de um amigo meu, Jucinei Oliver, ele é lá do Rio de Janeiro, e durante a pandemia, um pouco antes da pandemia, eu tenho um grupo chamado Os de Paula, somos 3 irmãos, você conhece, o Vini, o Dica e eu sou. Então, em 2019, mais ou menos, eu já tinha feito um trabalho individual, sem o meu grupo. E aí eu gravei essa música, Falsa Esperança, que pra eu tentar ter uma carreira solo ali, tentar fazer uma vertente, até porque meus irmãos já estavam vivendo outros momentos da vida deles. E eu, naquele momento, coloquei na minha cabeça, cara, é música que eu quero fazer, é o que eu amo, eu quero muito isso. Então decidi gravar essa música, fui para estúdio. É uma música muito linda, quem quiser acompanhar, já tá em todas as plataformas digitais. Falsa Esperança, Dudu de Paula, vocês vão gostar bastante. Aí, produção, solta a Falsa Esperança aí, pessoal. Sempre perdi na ilusão que eu poderia te mudar. Sempre cedi, mas as promessas de um dia me assumir e me levar daqui. Boa música, vai. Gostou? Boa música. Gostei bastante. Ouvi várias vezes. Então, e de onde que você tira inspiração, assim, para suas composições? Eu sei que é muito geral, né? É uma pergunta muito ampla. Mas é bem de momento, né? Bem de momento. Às vezes tem um cara que precisa se resguardar, tá sozinho para poder fazer música. Às vezes é um momento de alegria, você tá num churrasco, chegou um cavaquinho ali, um violão, pô, vamos compor algo, falando sobre amizade, ou falando sobre festa. Ou, por exemplo, o Vini. O Vini é um cara que sofre muito na nossa família, né? E sofre de amor. Então a gente costuma compor coisas de amor quando o Vini termina um relacionamento, ou quando ele brigou com a esposa. Enfim, a gente sempre tenta pegar o momento certo ali para poder compor algo. Quais são as emoções, o conteúdo emocional, assim, que mais você gosta de criar em cima? Eu gosto de festa, de alegria, mas o mais fácil de compor é tristeza. Tristeza é o mais fácil, porque todo mundo já sofreu por alguém, né? Aquela namoradinha de infância, ou um último relacionamento que terminou, ou alguém que tá curtindo no momento ali e você quer se declarar para essa pessoa. Então, falar de amor é o mais fácil. Tanto que o pagode, durante um bom tempo, foi considerado esse meloso, né? O pagode é muito meloso, não gosto e tal. Porque realmente retrata o que acontece na vida
de cada pessoa ali. O cara, ele põe aquilo no papel e as pessoas acabam se identificando. Pô, já passei por isso. Pô, eu gostava de uma pessoa que fazia isso. Então é muito mais fácil falar de amor. Legal. E qual é o legado para a música? Depois você pode falar da educação, se você quiser. Mas para a música desse pós-pandemia. Do que vivemos, né? Na pandemia, sim. Cara, o grande legado da música depois da pandemia foi a internet. Né? A gente demorou muito para entender como funcionava. Principalmente para o pagode. O funk, o sertanejo, eles já abusavam bastante das plataformas. E o pagode demorou bastante para abusar disso. Hoje, os De Paula, por exemplo, grande parte da nossa renda é de internet, né? De YouTube, de outras plataformas digitais. Então, depois que você aprende a subir a música para a plataforma, a monetizar isso, com certeza vai acontecer muito disso. As rádios perderam bastante para a internet, porque hoje você pega o seu celular, você entra ali, quer ouvir tal música, e você escuta a sua música, você tem sua playlist ali. Então a internet foi um grande legado para nós, para a gente aprender a usufruir mais. Fala um pouco aí dos seus canais de comunicação, né? Assim, seu Instagram, suas redes sociais, pode divulgar aí para o pessoal. Bom, gente, se vocês quiserem acompanhar um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre o trabalho meu, dos meus irmãos, sigam a gente lá, @osdepaula no Instagram, tem também no Facebook, Twitter, em todas as plataformas lá, Os De Paula. Vocês vão saber um pouquinho mais sobre mim, sobre minha família, sobre meus irmãos, nossas músicas, enfim, tudo lá. Ok. Você já fez psicoterapia, Dudu? Cara, a gente estava até conversando um pouco antes, né? Eu comecei há um mês e meio, mais ou menos, porque muitas pessoas falavam para eu fazer. Eu fui durante muito tempo uma pessoa muito problemática, mas problemática no sentido de ser... Eu era uma pessoa muito explosiva, né, grosseira. Então eu vi que isso era um problema para mim já há muito tempo. Só que, claro, a gente vai se acostumando com o nosso caso e às vezes as pessoas falam, olham, falam, cara, eu não gostei do jeito que você falou. Você que é muito dodói e tal. E aí as pessoas começaram a falar, cara, eu acho que seria bom, minha esposa falou muito pra eu fazer. E aí eu comecei a fazer. E pra mim tem funcionado bastante. Eu tenho sido uma pessoa bem melhor, tenho pensado mais nas outras pessoas do que em mim mesmo. Então, antes de falar ou algo dentro do trabalho, no grupo, por exemplo, eu sou chefe, então tem hora que eu tenho que ser um pouco mais incisivo, mas tem jeito de falar, né? Você não precisa ser tão grosseiro assim. Ou eu sei como eu tenho que falar com o Felipe, eu sei como eu tenho que falar com outra pessoa. Então você tem que saber, não dá pra eu falar com o Felipe do mesmo jeito que eu falo com outra pessoa, porque as duas são diferentes. Então, isso tem me ajudado bastante. Pretendo continuar fazendo e já dando uma dica aqui pro pessoal, façam, porque é muito bom. A gente tem esse preconceito, né? Principalmente nós homens, nós somos machistas, tivemos criação bem machista, então de fazer, vai fazer terapia, eu não sou louco, ou não, isso aí não tem nada a ver e tal, mas é muito bom, para mim tem funcionado bastante. Então, Dudu, com certeza, considerando a sua fala, eu consigo te dizer também como profissional da área, psicólogo, que a pandemia fez com que as pessoas entrassem mais em contato com elas mesmas, ficassem mais em contato com elas mesmas. E isso fez com que, de certo modo, elas surgissem dali questões, surgissem possibilidades dela também olhar para isso esses serviços de saúde mental, de psicoterapia. Sim, a gente tem, cada um tem uma cultura, né, tem um ensinamento, e tem algumas coisas que são passadas de ensinamento para você, que você cresce com aquilo e simplesmente você acha que aquilo é normal, porque a sua educação foi daquele jeito, né, seu ensinamento foi daquele jeito, você é muito tempo daquele jeito, e para você entender que aquilo não é bacana, ou que aquilo pode ser melhorado, é importante você procurar um profissional. Acredito que, inclusive, a pandemia pode ter sido um alerta ali para mim, sabe? Talvez, em algum momento, eu comigo mesmo parei e, acho que seria bacana fazer uma análise, acho que seria bacana entender a proporção disso
Muitas pessoas procuraram porque a pandemia realmente mexeu com a cabeça de todo mundo. Você ficar dentro de casa, trancado, como eu disse, um povo como nós, brasileiros, que ama festa, que ama estar com o povo, ama estar na rua. Você ficar dentro de casa, não poder sair, cara, você não poder ver sua mãe, você não poder ver sua avó, é assustador. Isso mexe com a cabeça das pessoas, não tem jeito. Então é importante você ir atrás de um profissional, se você precisa de ajuda, que isso vai acabar facilitando sua vida, com certeza. Sim, aumentou a procura por serviços de saúde mental, também depois da pandemia. E como nós já estamos nos endereçando já para o final do encontro, assim, tem algum recado ou alguma mensagem que você gostaria de transmitir para todos aqueles que nos assistem agora, nesse momento? Sim, eu inclusive já falando um pouco de antes do que a gente acabou de falar, que é essa questão de procurar uma análise, procurar uma ajuda, né? Sim. Que muitas pessoas estão sofrendo. Acho que esse é também um papel que o Estado tem que ter muito importante. Eu amo política, gosto de falar de política e sei separar até que ponto a gente pode cobrar do Estado uma ajuda para a população, principalmente essa questão psicológica que mexeu com muita gente, né? O Estado tem que ter esse papel, o Estado tem que pensar nas pessoas. Muita gente ficou sem emprego, muita gente perdeu suas casas, né? E eu sei que você que está em casa deve estar assistindo esse programa, passou por algum momento triste, algum momento que deixou você desesperado. E então, se ainda hoje você está assim sofrendo, ou você conhece alguém que está sofrendo por conta da pandemia ou por conta de um relacionamento, não sei, procure um profissional que isso vai te ajudar com certeza. É essa a mensagem. Obrigado pela contribuição, Dudu. E você contribuiu grandemente aqui para o nosso objetivo do programa, causando um impacto certamente positivo na vida das pessoas e também contribuindo com uma função social desse programa. Pô, que nada, eu que agradeço a você, agradeço a sua produção e você é meu irmão, conta comigo sempre, tá bom? Quero voltar mais vezes no programa. Estou à disposição. E você que acompanhou toda essa conversa aqui com o meu querido amigo Dudu de Paula e também no nosso programa Psique e Você, seja muito bem-vindo. Acompanhe as novidades através das nossas redes sociais. E quem é você?